Olá, começa agora mais um JR Entrevista. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, exerce fundamentalmente três funções: preventiva, repressiva e educativa. E para falar sobre as ações desenvolvidas pelo Conselho, a gente recebe aqui hoje o presidente do CAD, senhor Alexandre Cordeiro. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Cléber, obrigado, Luiz. Senhor Alexandre, o prazer é nosso. A gente sabe que o senhor já está na autarquia há 7 anos. Apesar disso, assumiu recentemente a presidência, com mais de um mês. Quais os planos, quais os principais projetos que o senhor deve tocar para adiante nessa gestão? Maravilha, Cléber. A gente tem um monte de desafio, né? Os desafios não são simples, são muito importantes, inclusive para essa recuperação da economia que a gente tanto aguarda, né, no mundo pós-pandemia. O CAD é uma instituição muito enxuta, mas apesar de ser enxuta, tem uma responsabilidade muito grande, como vocês mesmos disseram agora, de repressiva, de não deixar que os ilícitos concorrenciais aconteçam, preventiva, de aprovar as fusões e aquisições, e também educativa, que é o que a gente chama de advocacy, que é orientar a população, orientar as agências reguladoras, a elaboração de normas pró-concorrência. E agora, nesse mundo pandemia, tudo mudou, né? As ferramentas de investigação, a forma de analisar as fusões, muitas empresas falindo. E o que a gente espera é que, em determinado momento, a gente volte para uma situação pré-pandemia ou até melhor. E os desafios são enormes. Por exemplo, a gente tem uma média de análise de fusão e aquisição em termos de valor de 100 bilhões de reais por mês. Então, imagina o tamanho disso. E olha que o Brasil não é dos países que mais faz fusão e aquisição. Nós fazemos uma média de 500 por ano, Estados Unidos por volta de 10 mil, 11 mil. Então, imagine a potencialidade que nós temos aí para poder crescer, inclusive, nesse mercado. E aí, a economia aquecendo é exatamente o que vai acontecer. Esse ano, por exemplo, a gente já bateu o recorde de fusão e aquisição no país, com um aumento de 33% em relação ao ano passado. Só no mês de julho foram 99 fusões notificadas ao CAD. Eu digo notificadas ao CAD porque a depender do critério de faturamento, antes dessas empresas consumarem a operação, ou seja, começarem a trabalhar juntos depois de fazerem o contrato de fusão, elas precisam da autorização do CAD. Sob pena de, caso não aconteça a autorização, eles pagarem uma multa que pode chegar até 60 milhões de reais, que é o ilícito que a gente chama de gun jump, né? Ou seja, no inglês, queimar a largada. Então, a gente já tem, logo de cara, esse primeiro desafio, que é dar conta de toda essa demanda que a gente está tendo agora nesse ano, e a gente acredita que vai ainda aumentar no segundo semestre de 2021. E por que esse aumento todo, né? A gente fica se perguntando. Justamente porque a confiança das pessoas, dos investidores, estão voltando no Brasil. Isso é importante. É importante que as pessoas, que os negócios, que as empresas se sintam de uma maneira, se sintam seguros, né, para poder fazer os seus investimentos e aí ter pelo menos uma previsibilidade do que vai acontecer. E a gente tem sentido isso na prática, justamente com esse aumento do número de notificações de fusão e aquisição do CAD. Para além disso, a gente tem ilícitos concorrenciais que normalmente acontecem, né? As investigações de cartel, a gente tem desafios para manter o nosso programa de leniência sendo um dos melhores programas de leniência do mundo, como já foi considerado algumas vezes, manter o CAD como uma das melhores agências do mundo. Ano passado, por exemplo, a gente concorreu e ficamos entre as 3 melhores agências do mundo, perdemos para a França. A gente sabe quem é o campeão, mas não sabe quem foi o segundo e o terceiro, mas ficamos em terceiro. Já por 4 anos consecutivos, a gente vem sendo considerado a melhor agência das Américas. Então, esse é um desafio, manter o CAD no patamar que ele se encontra, tanto sob o ponto de vista de respeitabilidade nacional quanto internacional. Presidente, falando ainda sobre a importância do CAD na sociedade, o senhor citou aí um número recorde em termos de fusões entre empresas. Quando se fala em fusão, isso significa necessariamente que é bom para a economia ou cada caso é um caso? Luiz, cada caso é um caso. Fusão é uma coisa normal do mercado. As empresas se fundem, umas compram as outras, fazem cisão, separam. Enfim, é normal isso acontecer. E é muito importante que isso aconteça na economia, porque muitas dessas fusões, apesar de aumentar a concentração,
elas geram eficiências. O que significa eficiências? Por exemplo, redução de custos, redução de custo de transação, ganho em escala, economia de escopo, uma série de eficiências que pode fazer com que a empresa, após a fusão, fique mais competitiva. E é tudo que a gente quer. Competição, que as empresas fiquem mais competitivas, invistam em inovação, em tecnologia, e no final do dia, quem sai beneficiado com isso é o consumidor, porque vai ter um preço menor desses produtos e serviços e uma qualidade maior. Então, e o país inteiro, né? Imagina, se nós temos aqui um ambiente competitivo e saudável, as empresas crescem, evoluem, e a gente passa a ter empresas brasileiras competitivas com capacidade, inclusive, de concorrer aí mundialmente por um mercado internacional. Quando o senhor fala sobre esses números todos e a importância do CAD, a gente se remete para o consumidor, de um modo geral, tem o benefício da economia, mas o que mais? Porque as pessoas, muitas delas, né, muitos dos brasileiros nem sabem o que é o CAD. Acho que talvez isso também seja um desafio da sua gestão, tentar transformar o CAD numa agência mais próxima do brasileiro. Como isso é possível? Isso é verdade, viu, Cláudio? A gente tem uma preocupação muito grande em deixar o CAD mais conhecido pela sociedade em geral. No mundo dos negócios, na Faria Lima, como a gente costuma dizer, realmente o CAD é muito conhecido, porque as fusões passam pelo CAD. Mas a dona de casa, o cidadão comum, geralmente não sabe o que é o CAD. E o CAD é uma instituição muito importante para a vida cotidiana das pessoas. Os consumidores comuns que compram um carro, compram um celular, compram uma roupa, só têm a capacidade de comprar esses produtos e adquirir esses serviços por um preço acessível e com qualidade quando existe competitividade, quando as empresas brigam pela preferência do consumidor. E é isso que o CAD faz. A missão institucional do CAD é preservar a concorrência no país. É garantir que as empresas, por exemplo, não combinem preços, não combinem a forma de ofertar esses produtos e que elas disputem a preferência do consumidor. Aí sim, cada uma dessas empresas vai dar o seu melhor e vai tentar colocar o preço mais baixo para que você entre nessa empresa para comprar os produtos dela. E, portanto, essa empresa precisa ganhar a confiança do consumidor. Essa é a missão institucional do CAD. É para isso que o CAD serve e é para isso que ele foi criado. O senhor consegue traçar um cenário da concorrência durante e pós-pandemia? Mudou muita coisa lá para o CAD nesse sentido? Olha, ainda é muito difícil de dizer, né? Porque a gente não chegou no mundo pós-pandemia ainda. A gente está numa fase de transição, né? Competitividade já é uma coisa muito difícil de se ter de uma maneira perfeita. O que se tem é sempre ambientes competitivos em determinados setores, em outros setores nem tão competitivos assim. O que o CAD tenta fazer é justamente deixar todos os ambientes cada vez mais competitivos. O que a gente tem percebido a partir da pandemia é que alguns mercados têm diminuído de tamanho. Algumas empresas estão quebrando, algumas empresas estão saindo do mercado. A preferência do consumidor também mudou. Produtos novos têm surgido. Por exemplo, a gente está dando uma importância muito grande para as coisas online. Então, mercados novos, plataformas novas estão surgindo. Tudo isso tem mudado a preferência do consumidor e, portanto, muda a forma de demandar esses produtos e serviços. E aí também as empresas têm que se adequar. Então, a gente tem percebido, não sei se para o lado bom ou para o lado ruim, mas a gente tem percebido uma mudança. E que tipo de mudança? Mudança na formatação do mercado. Isso é fato. E aí o que a gente percebe de uma maneira muito próxima é alguns mercados ficando mais concentrados ainda. Um exemplo, companhias aéreas. A gente teve a Avianca saindo do setor, a gente percebe agora algumas outras empresas com uma situação financeira não tão boas. A gente teve a entrada da Itapemirim, a gente percebe no mercado estrangeiro algumas empresas sendo, inclusive, subsidiadas pelo próprio governo estrangeiro para que permaneça operando. A gente tem uma consolidação no mercado de saúde importante. Tivemos companhias aéreas grandes comprando companhias regionais menores, né? Isso, e não necessariamente isso é ruim, tá? Então, às vezes você tem uma empresa, uma companhia aérea comprando uma companhia aérea pequena, uma companhia aérea grande comprando uma companhia aérea pequena,
e as pessoas falam, poxa, está vendo uma concentração, eles vão virar monopolistas, e aqui eu estou até abrindo aspas, porque o conceito de monopolista não é ter market share grande, é ser um só. Então, mas não é isso, às vezes é importante, porque às vezes uma empresa grande comprando uma pequena tem uma complementariedade e uma pouca sobreposição horizontal. Ou seja, a pequena trabalha numa área em que a grande não chegava e vice-versa. E, portanto, precisa ali de uma fusão para que haja uma complementariedade. E o que a gente se preocupa, na verdade, quando tem esse tipo de fusão, é se não tem uma eliminação de concorrência potencial. Ou o que a gente chama também de killer acquisitions. Eu vou comprar uma outra empresa para poder matar essa empresa, não deixar que ela concorra comigo. Então, essa é uma preocupação do CAD. A gente também está de olho nisso, né? A gente tem outros mercados também que a gente percebe que existe concentração. A gente tem outros que a gente percebe que tem uma desconcentração, por exemplo, mercado de óleo e gás. A gente está percebendo, está vendo aí a Petrobras, por um acordo que fez com o CAD, vendendo 50% da sua capacidade de refino, então, para outros grupos econômicos. A gente tem também a desverticalização do gás da Petrobras, vendendo toda a parte de transporte, toda a parte de distribuição, para ficar com aquilo que ela é boa mesmo, que é a produção do petróleo, né? A extração e produção do petróleo. Então, depende, é isso que você disse, Luiz, é caso a caso, depende da situação, vai ter fusão que a gente vai ter que realmente barrar, porque aumenta demais a concentração e a gente não enxerga eficiências, mas tem algum tipo de ato de concentração que não há problema mesmo aumentando a concentração. E esse é o trabalho do CAD. O senhor trouxe uma informação muito importante, que é a questão das plataformas, a mudança nelas e a necessidade do consumidor hoje de buscar compras online, até por conta da pandemia. Isso traz uma preocupação com a proteção de dados. E o CAD, inclusive, está tentando uma parceria, digamos assim, o apoio da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Como é que está essa busca por esse apoio e por que isso é importante? Olha, assim, esse é um tema do momento, tá? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Algumas coisas a gente tem que separar e colocar nas suas devidas caixas. Quem tem competência para cuidar do consumidor sob o ponto de vista de proteção de dados é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é a ANPD. Existe uma discussão de como infringir a lei de proteção de dados pode ser um problema concorrencial. E essa discussão tem no mundo inteiro, não só no Brasil. E o CAD está muito atento a isso. Então, o CAD, junto com o Ministério Público, o Senacom e a ANPD, está de olho para justamente saber como esses supostos ilícitos ou essas condutas praticadas por plataformas digitais podem afetar a concorrência. Então, nós estamos prontos para agir a partir do momento que a gente identificar isso. Lembrando que cada uma dessas instituições tem uma competência específica para proteger a sociedade e o consumidor. E a do CAD é concorrência. A ANPD, a proteção de dados. Senacom, defesa do consumidor, sentido estrito. E o Ministério Público, não só defendendo a sociedade de uma maneira geral, mas como um fiscal da lei. Então, o CAD está muito atento e a gente está muito próximo de todas essas instituições, que é o que precisa ser feito dentro do governo. A ideia é justamente essa e beneficiar a sociedade como um todo. Presidente, recentemente o CAD lançou um estudo sobre os mercados de plataformas digitais. O que revelou essa pesquisa? Luiz, essa é uma pergunta interessante porque mostra exatamente o que eu falei na pergunta anterior, como o CAD está atento ao mercado digital. Todo evento que eu vou, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, os olhos de todas as instituições estão voltados para essa mudança que está acontecendo no mundo. A forma de se enxergar o mercado, de se trabalhar, o 5G chegando aí, isso muda tudo, vai ser tudo vai estar conectado. Esses dias eu estava num evento em San Diego e conversando com uma pessoa do mercado americano digital, de uma empresa muito importante lá, e ele me deu um exemplo que eu fiquei impressionado, que às vezes é difícil, que a gente não é da área de tecnologia, de enxergar. Ele diz que o 5G, a questão dos dados, vai ser, a comparação que ele faz é como se fosse energia elétrica. Nada vai funcionar sem isso, porque tudo vai estar conectado. Vai ser uma coisa meio que intangível, assim, que vai estar nas casas de todo mundo, vai estar em todos os dispositivos que a gente usa, tudo vai ser dessa maneira. Então, veja o tamanho disso. Veja o tamanho da preocupação que a gente tem que ter, e não só o CAD, mas todas as instituições brasileiras, para poder se preparar para esse novo mundo. E o caderno que o CAD lançou vem explicando
como que o CAD já enfrentou esses problemas, como que o CAD analisa sob o ponto de vista concorrencial, analisou sob o ponto de vista concorrencial os casos que já passaram pelo CAD, como o caso do Google, Uber, casos de plataforma de entrega de comida, de transporte de uma maneira geral, e não só especificamente esses casos que são claros sob o ponto de vista de plataforma, mas também aqueles casos que envolvem tecnologia, mas não é o tecnologia é o meio para se desenvolver o negócio. Você tem, por exemplo, uma discussão enorme sobre informação, que a gente acha que é só do agronegócio, mas não, ali o que está por trás é muita informação e tecnologia. Empresas como Bayer e Monsanto, Dow Dupont, são mega empresas, foram fusões que aconteceram, que passaram pelo CAD, mas que desperta muito interesse do ponto de vista tecnológico, né? Então, o que o CAD fez nesse estudo foi justamente analisar a jurisprudência do CAD toda, mostrar como foram feitos os estudos e aí dar pelo menos uma transparência e um norte para quem precisar consultar esse estudo e estiver fazendo algum tipo de operação de plataformas digitais ou manifestação sobre condutas específicas unilaterais de cada uma dessas empresas. Uma outra preocupação do CAD, senhor Alexandre, que a gente tem visto é com relação às licitações, né? Questões de contratos públicos, inclusive. E a publicação de uma lista com cuidados para esse tipo de situação, inclusive com cartéis. Quais são esses sinais? Kleber, licitação é sempre um problema, né? Porque envolve dinheiro público e aí quando se tem uma tentativa de fraude à licitação, geralmente se combina com um concorrente para poder a fraude realmente acontecer. É o que a gente chama de cartel em licitação. E o Estado, evidentemente, é um player importante na economia porque ele compra muito, ele é um grande comprador. E a população é afetada duas vezes quando tem um cartel. Primeiro, porque tem um aumento dos preços e uma diminuição de qualidade. E segundo, porque é o dinheiro da população que está sendo gasto de uma maneira indevida. Esse é o motivo pelo qual a gente tem uma preocupação dobrada com licitações. E representa um volume muito grande do número de cartéis que a gente tem no CAD, que a gente investiga. Lava Jato é um exemplo claro disso. Hoje eu devo ter mais ou menos, ainda da Lava Jato, mais ou menos uns 15 casos em andamento. Eu lembro que em 2018, se não me engano, a gente fez um grande acordo da Lava Jato, um acordo de colaboração premiada. Foram 16 acordos de uma vez só, o que trouxe para os cofres públicos, ou seja, para o Fundo de Direito Difusos, um valor de aproximadamente 1,5 bilhões de reais. Só desses acordos de cartel e fraude em licitação específicos da Lava Jato. Então, veja o tamanho disso, veja a importância disso. E o CAD tem formas de investigar isso, não só oriundos de uma colaboração premiada, como a leniência e os termos de compromisso de cessação, mas também o que a gente chama de investigação autônoma, proativa, que são os instrumentos de inteligência artificial que a gente tem no CAD. A gente também usa inteligência artificial para poder cumprir a nossa missão institucional. E a gente tem um projeto interessantíssimo no CAD que chama Cérebro. É um projeto justamente de inteligência que a gente tem um algoritmo, tem um input de diversas informações importantíssimas sobre licitações, usando ali base do Comprasnet, de Receita Federal, de uma série de outras bases, e a gente tem um algoritmo que no final do dia a gente tem ali indícios de que se determinada licitação teve ou não algum tipo de fraude e, portanto, nos acende ali a luz amarela ou a luz vermelha. Com comparação, por exemplo, de propostas idênticas, erro de grafia, localização referenciada de quem está licitando, IP das máquinas, uma relação societária entre os membros das empresas e a relação entre as empresas, se tem grau de parentesco, tem grau de amizade. Então, a gente junta esse monte de dados e diz, opa, aqui fora foge do padrão. É possível que nós tenhamos algum tipo de cartel, algum tipo de fraude. Então, são sinais claros, né? A identidade do valor da proposta e todos os outros esses que eu falei. E aí o CAD fica muito atento a isso, orienta inclusive os leiloeiros, a gente dá cursos para que os leiloeiros consigam enxergar como é que se identifica um suposto cartel em licitação e, portanto, está em um canal aberto, que é o Clique Denúncia, para que quando haja dentro de um leilão uma suspeição de um ilícito, se
entra em contato com o CAD pelo clique denúncia e, portanto, a gente pode até atuar de uma maneira mais firme e tentar identificar se está tendo ali um problema ou não na licitação. Ok, presidente, o JR Entrevista vai para o intervalo e na volta vamos falar sobre o preço da gasolina e o papel do CAD no combate aos cartéis. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente hoje o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, senhor Alexandre Cordeiro. Agora a gente fala do grande vilão do momento, né? O aumento dos combustíveis. Em alguns locais já passa de R$ 7,00 o preço do litro da gasolina. Como é que o CAD tenta intervir na possibilidade de cartéis nessa área? Esse é o tema do momento mesmo e está todo mundo preocupado. A primeira coisa que a gente tem que explicar é que nem sempre que tem preço alto quer dizer que tem cartel. Né? Cartel, como a gente falou antes, é uma das missões institucionais do CAD, e o CAD, especificamente no setor de combustível, tem trabalhado muito arduamente para poder combater esses cartéis. A gente sabe da importância desse produto para a inflação, para os consumidores brasileiros, o tanto que isso importa na renda, a gente sabe de tudo isso, e, portanto, é uma pauta do CAD, e a gente tem vários exemplos para dar. São vários casos de cartéis deflagrados pelo CAD, seja na parte de revenda ou seja na distribuição. Um exemplo é a Operação Dubai, que teve aqui em Brasília, e não sei se vocês vão lembrar, mas naquele momento, assim que se deflagrou a operação, a gente teve uma redução no preço na bomba de aproximadamente 20%, o que corrobora, inclusive, os estudos internacionais aí da OCDE. E veja como é importante isso, como é importante a competição. Quando você tem um cartel, que é justamente um tipo de ilícito em que as empresas combinam entre elas, as concorrentes combinam entre elas, em vez de competir e brigar pela preferência do consumidor, elas combinam o nível de preço. Esse nível de preço é sempre maior, nunca é mais baixo, porque senão não faria sentido nenhum combinar. Então, eles colocam um preço supracompetitivo, ou seja, uma diferença a mais daquele que seria em um universo com competição. Né? O que o CAD tenta fazer é combater esses cartéis e não deixar isso acontecer. Agora, olha que interessante. No caso de combustíveis, é ainda mais difícil, porque o produto é homogêneo e a regulação facilita até a própria troca de informação. Então, muitas vezes, o cartel se confunde com o que a gente chama seguir o líder, ou olhar para o vizinho e falar quanto que o vizinho está cobrando, vou cobrar também igual. Então, pode ter o que a gente chama de colusão tácita ou cartel tácito. Eu não preciso diretamente combinar com o meu concorrente, mas eu percebo que ele está tendo uma tendência de aumento e eu vou junto. E aí o preço acaba aumentando. Isso acontece bastante. E a gente, no momento da investigação, tem que separar essas duas coisas e entender o que está acontecendo no mercado. Agora, como fazer para reduzir o preço do combustível? É só fiscalizar para ver se tem cartel ou não? Eu acredito que não. Na minha visão, a gente tem que mudar a nossa estrutura de mercado. É necessário mais competição, não só evitando os ilícitos, mas, por exemplo, como está sendo feito pela própria Petrobras. Desverticalizar, vender parte da sua capacidade de refino, colocar outros players para participar do mercado, desconcentrar um pouco mais, facilitar a regulação. O CAD lançou em 2018 um estudo com 9 medidas, sugerindo 9 medidas nesse setor, junto com a ANP, para que melhorasse o ambiente de negócio no mercado de óleo e gás e, portanto, a gente conseguisse ter uma maior competitividade. Como vender, por exemplo, etanol do produtor direto para o revendedor, como facilitar a regulação, ser mais transparente, uma série de questões importantes que pode trazer o combustível com um preço mais baixo direto para o consumidor. Presidente, sobre concorrência e economia digital, que é um mercado que a gente sabe que está sempre numa mudança constante. O que o CAD tem feito para acompanhar o dinamismo dessa área? Bom, o CAD tem feito uma série de estudos. Um é o estudo que a gente lançou agora, dia 8 de agosto, agora dia 6 de agosto. Tem um estudo sobre plataformas digitais. A gente tem, inclusive, uma participação importante. A gente é o líder do grupo dos BRICS em plataforma digital. O CAD, para você ter uma ideia, Luiz, é o país que mais cresce em termos de plataformas digitais. O primeiro ou o segundo, é uma coisa assim. Brasil. Então, o Brasil. A gente está na liderança ali disso, o que mostra que o povo brasileiro é um povo conectado. Apesar de não ser das economias mais desenvolvidas do mundo, a gente tem um mercado gigante.
A gente tem uma população que todo mundo tem 1, 2 celulares. Isso é muito importante. E com 5G, isso vai aumentar ainda mais. O que a gente precisa é ter mais ferramentas para poder agir de maneira eficiente e imediata quando a gente identificar algum tipo de ilícito. Mas com todo o cuidado do mundo. A nossa preocupação também não é intervir em excesso. A intervenção em excesso gera um problema muito sério, que é o que a gente chama de falha de governo. E essa falha de governo pode inibir inovação e uma série de outras coisas que pode trazer problema para a sociedade e para o consumidor. Perfeito, senhor Alexandre. A gente vai agora a um rápido intervalo e no próximo bloco vamos tratar sobre o impacto da crise entre os poderes no Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Não saia daí, o JR Entrevista volta já. Estamos de volta com o último bloco do JR Entrevista. Hoje o nosso convidado é o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, Alexandre Cordeiro. Presidente, essa semana o CAD firmou acordos de cooperação com ministérios públicos do Paraná e também do Distrito Federal. De que forma esses acordos são importantes para a regulação, para a sociedade, para o andamento dessas questões? Veja, o CAD trabalha com investigação, né, Luiz? A gente investiga, como eu disse, condutas unilaterais e também cartéis. E cartéis também são crimes. Isso está tipificado lá na Lei de Defesa Econômica e no artigo 4º da Lei 8.137. É importante isso porque ele é um crime, portanto, investigado pelo Ministério Público. E o CAD faz acordos de colaboração premiada, como é o caso de leniência. Esse acordo de colaboração premiada, para quem não sabe, quem participou do ilícito vai lá e faz um acordo, recebe um desconto na pena ou não recebe a pena, e em troca ele tem que dizer como aconteceu o ilícito e trazer os demais participantes para dentro do processo. Isso é importante, esse acordo, para a gente poder trocar informações com o Ministério Público, saber o que está sendo investigado lá e também como o CAD está investigando aqui. Isso aumenta, potencializa a nossa capacidade de investigação e aí, portanto, a gente ter realmente processos que possam, a partir da existência de um ilícito, gerar um tipo de responsabilização e o efeito dissuasório, que é evitar que esses ilícitos aconteçam no futuro. Presidente, o Brasil vive um momento de muita turbulência entre os poderes. Isso, de alguma forma, impacta o CAD? Como é que é esse impacto? Olha, Kleber, eu entendo que não impacta. O CAD é uma autarquia. O CAD é completamente independente disso. O CAD tem a sua independência econômica, financeira, administrativa. Os membros do CAD têm mandato, todos de 4 anos no tribunal e o superintendente de 2 anos. Alguns dos membros que estão no CAD foram indicados por governos anteriores. E é para isso que foi criada. A autarquia tem que ter essa característica, a característica de independência. Então, a crise entre poderes, se existe, se não existe, é uma preocupação que o país deve ter, mas não afeta o trabalho do CAD. O CAD tem a sua forma de trabalhar, não só de agora, mas de muitos anos. O CAD é muito técnico nas suas decisões e não tem espaço para esse tipo de coisa. Portanto, quando se vai analisar uma fusão, quando se vai analisar um caso de cartel, o que o CAD se preocupa é como resolver esse caso tecnicamente, de maneira que a sociedade, no final do dia, esteja muito melhor do que antes da operação. Obrigado, presidente. JR Entrevista fica por aqui. Nós lembramos que você pode acompanhar o programa na Record News às 10h40 da noite. Também no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também em nossas redes sociais. Mais uma vez, presidente Alexandre Cordeiro, obrigado por sua entrevista, por sua presença aqui no JR Entrevista. Obrigado a você também pela companhia. A gente se vê no próximo programa. Até lá.